Olá, meu nome é Jorge e eu decidi fazer essa apresentação aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento sobre o Memcached. E a ideia aqui é primeiro dar um overview geral para que você possa entender para que serve o Memcached e depois eu vou mostrar mais na prática mesmo, né? Eu vou instalar o Memcached aqui no meu computador e vou rodar alguns comandos usando o Telnet para conectar no Memcached. E vou até mostrar também como é que você pode usar o Memcached em PHP para que depois, caso você queira implementar no seu site ou na sua aplicação web que use PHP ou outra linguagem, você tenha uma noção de como é que funciona. Então, sem mais delongas, eu preparei alguns slides aqui para fazer essa primeira introdução. Então vamos lá. O Memcached foi criado pela empresa Danja em 2003 e basicamente ele foi criado para ser usado num produto chamado LiveJournal. E esse LiveJournal era um site que existia para blogs pessoais, né? E essa empresa Danja precisou criar o Memcache para usar nesse site que é o LiveJournal. E o que é o Memcache, né? Para que serve? Basicamente o Memcached serve para você salvar in memory informações que você precise acessar frequentemente e que sejam gravadas, né, armazenadas em algum serviço que tenha uma latência alta, como por exemplo uma informação que esteja salva num banco de dados ou até mesmo em disco. Às vezes você tem alguma informação, por exemplo, um dado que você acessa milhares de vezes por segundo e esse dado não muda muito, né? Ele não é muito volátil, então não faz muito sentido você toda hora fazer uma consulta no banco de dados para pegar esse dado. Você pode salvar esse dado na memória do servidor usando o Memcached e daí você acessa aquele dado muito mais rapidamente. Então a latência da sua aplicação ali vai ficar muito menor e até mesmo os custos, né? Porque se você estiver usando, por exemplo, um serviço de banco de dados como o RDS, por exemplo, se você fizer menos queries no banco de dados para ler o banco de dados, você vai pagar menos. E isso vai acabar gerando aí um ganho de custo também, né, para você, além da velocidade. E o legal é que é muito simples de entender como é que o Memcached funciona e é muito simples de implementar também, não tem muito segredo, como eu vou te mostrar daqui a pouco. E talvez você esteja perguntando, né, quem hoje usa isso? E basicamente todos os grandes sites que existem aí usam o Memcached ou alguma versão similar ao Memcached, né? Então a gente sabe aí que o Facebook usa, o Reddit usa, o Twitter usa, o YouTube usa e muitos outros desses grandes sites, né? Então tem até um vídeo que eu vi quando eu estava estudando sobre o Memcache que dizia que dentre todos esses grandes sites que existem, o Memcached talvez seja a coisa mais incomum entre todos eles, porque todos eles usam o Memcached porque é algo que funciona, é simples e não tem por que reinventar a roda, né? Na prática, funciona mais ou menos assim. Eu preparei um diagramazinho aqui para ilustrar como é que funciona. Eu tenho um usuário aqui e o usuário vai acessar, né, fazer um request para um web app, né, que pode ser um aplicativo, um site, enfim, tanto faz. E o que esse web app vai fazer, né? Provavelmente ele vai precisar acessar esse dado que é interessante para a gente ter em cache e ele simplesmente vai consultar para ver se esse dado está no Memcache ou não. Se o dado estiver no Memcache, ele só pega o dado do Memcache, ele não precisa fazer mais nada, ele vai ler diretamente do Memcached. E se o dado não estiver lá, ele vai ler do banco de dados, né? Ele vai mandar um request para o banco de dados para ler do banco de dados diretamente. O banco de dados vai retornar para ele o valor do dado e ele então vai salvar no Memcache para caso ele precise acessar de novo esse mesmo dado, esse mesmo dado agora está lá no Memcached, certo? Então em código essa lógica ficaria mais ou menos assim. Eu poderia criar uma função get, né, que eu iria usar na minha aplicação web e essa função get receberia uma chave como parâmetro, né, um key. E eu primeiro iria tentar carregar o valor usando a chave que eu passei através do Memcache. Eu iria tentar ler do Memcache usando essa chave que eu passei como parâmetro.
E se o memcache retornar um valor nulo, né, se não tiver nada armazenado no memcache com essa chave, né, eu faria a leitura desse dado através do banco de dados, por exemplo, usando essa mesma chave. E daí, quando eu conseguisse fazer a leitura do banco de dados, eu iria salvar esse dado que eu acabei de ler no memcache, para que, caso eu precise acessar esse dado no futuro, ele já esteja ali no cache, eu não preciso ler do banco de dados novamente. E por fim eu retornaria o dado, né? Então a primeira vez que eu tentasse ler um dado, ele iria tentar ler do memcache dele e não ia achar nada, iria ler do banco de dados, né? E iria retornar esse valor, mas na próxima vez ele iria tentar ler do memcache e já ia encontrar esse valor lá, daí ele não precisaria ler do banco de dados, né? Já iria retornar o valor diretamente e seria muito mais rápido, consequentemente. E dá pra gente concluir aí com isso, né, que existem duas operações básicas para você manipular o memcache, né? Que são a operação GET, onde você passa uma chave e o memcache retorna um valor, se tiver lá, ou ele simplesmente vai retornar nada se não tiver, né? E também a função set, que é para você armazenar um valor no memcache, onde você passa uma chave, que vai ser a chave daquele objeto que você está tentando salvar no memcache, e um valor, que vai ser o valor que você está querendo salvar. Na realidade, você tem que passar mais alguns parâmetros também, que eu vou explicar depois, mas de maneira mais conceitual, é isso aí. Então, antes de ir para a prática, eu só queria voltar aqui para esse diagramazinho para falar um pouquinho sobre a arquitetura da coisa, né? Como que é a arquitetura do sistema inteiro para você ter um memcache rodando, né? E existem diversas maneiras que você pode fazer isso. Uma delas é você ter um servidor somente, separado para rodar o memcache, né? Seria mais ou menos como está no diagrama aqui, mas com um servidor somente. Então todos os requests iriam diretamente para aquele servidor e ele mesmo iria processar tudo localmente. Se você precisar de algo um pouquinho mais escalável, você pode ter vários servidores, né, rodando o memcache, e daí você tem que usar alguma lib ou implementar algum mecanismo para distribuir as chamadas, os requests dentre esses servidores, né? Uma maneira muito comum de fazer isso é usar um algoritmo de consistent hashing. Eu vou gravar um vídeo no futuro explicando sobre isso, que basicamente você pode usar a key que você está usando para acessar o dado, para fazer um hash usando essa key para determinar em qual servidor você deve buscar aquele dado, né? Então você faz um hash em cima da key e isso vai te tornar um valor ali, por exemplo, um inteiro, né, que vai te dizer em qual servidor dos que você tem disponível aquele dado se encontra. E daí você pode consultar aquele dado lá naquele servidor. Obviamente você não precisa implementar isso do zero, já tem libs aí que funcionam dessa maneira. Então já fazem tudo isso para você e fica totalmente transparente. Mas é interessante comentar sobre como isso funciona, né? Então por isso que eu estou falando. E uma outra maneira também que você pode fazer é, ao invés de ter servidores separados para rodar o memcache, você pode rodar localmente nos servidores que você já tem para sua aplicação web, né? Então você pode, por exemplo, se você tiver 3 servidores, igual está aqui na ilustração aqui, você pode ter 3 memcaches rodando lá, né? Um em cada servidor, e daí você vai precisar implementar alguma lógica ali para que que o memcache se converse, né, entre os servidores aí também, para você saber quando você precisar acessar um dado em qual servidor que aquele dado vai estar, né? Porque não faz muito sentido você duplicar toda a informação em todos os servidores também, não fica muito eficiente. Pode fazer, mas não fica tão eficiente assim, certo? Então basicamente é isso. Eu vou arrumar a minha máquina aqui agora para a gente ir para a parte prática mesmo da coisa. Então eu vou instalar o memcached aqui agora e fazer algumas operaçõezinhas básicas com você para ilustrar na prática mesmo como é que isso funciona. Então, vamos lá.
Eu tô aqui com uma máquina virtual zerada, eu acabei de configurar ela aqui, acabei de instalar o Linux nessa máquina virtual. E eu decidi fazer isso porque eu quero fazer todo o processo mesmo, desde o começo, fazer passo a passo e não perder nenhum detalhe, né? Então a primeira coisa, obviamente, que a gente tem que fazer nessa máquina aqui, né? E você vai ter que fazer isso no seu servidor, que você for rodar o memcached, é instalar o memcached, né? Então, só dá um sudo apt install memcached, e daí ele vai instalar aqui e já vai estar pronto para ser utilizado. Beleza, instalou. Então, só para conferir, né? Vamos dar um ps-ef grep memcache e você vai ver que tem um processo aqui do memcache rodando, né? Esse aqui no caso. E aqui já tem algumas informações sobre ele, né? Ele está rodando aqui com 64 MB de memória na porta 11211, né? 11.211. E o endereço é 127.0.0.1, né? Que é o localhost. E a gente já pode conectar aqui no memcache, então, usando o telnet, né? Então é só dar um telnet localhost e passar a porta 11211. E ele vai conectar aqui já no memcached. E aqui a gente já pode rodar os comandos do memcached, né? Então, o primeiro comando que eu quero rodar aqui é um stats, que vai mostrar os status do memcached, né? Então, stats, você vai ver que ele vai mostrar um tanto de informação aqui. Eu não sei o que significa todas essas informações aqui, mas tem algumas informações interessantes aqui, né? O process ID, número total de conexões concorrentes, no caso tem uma aqui agora, algumas conexões que não deram certo, né? Essa aqui é bem interessante, get hits é o tanto de gets que foram feitos pelo memcache. Se eu fizer um get aqui para alguma coisa, ele vai incrementar esse zero aqui, né? Na verdade isso aqui é uma chave, né? Essa aqui é a chave, esse aqui é o key e esse aqui é o value do memcache, né? Então esse primeiro comando mostra uma série de status aí, né? Então eu não sei exatamente o que é tudo aqui, mas é interessante na hora de debugar quando dá algum problema. Então vamos começar a brincar aqui, né? Vou começar setando um valor, vou colocar um dado no memcache. E para isso a gente usa a operação set, né? Basicamente a estrutura é assim, é set, o nome da chave que você quer usar, eu vou usar a chave foo. Você pode passar algumas flags para a hora que você vai setar um valor aqui, mas no caso eu não quero setar uma flag, eu vou passar o valor 0, primeiro é o número de flags, né? Depois disso é o tempo que você quer que esse valor no memcache expire, né? Então eu vou colocar para expirar depois de 1 hora, que é 3.600 segundos, a entrada aqui é em segundos. Então depois de 1 hora esse valor vai expirar, né? Como funciona em qualquer cache normal, né? Se você tá um time to live aí. E, por fim, o número de bytes que eu quero salvar, que eu quero alocar para essa entrada no memcache. Então eu vou colocar 3 bytes aqui, que vai ser suficiente para o que eu quero. E depois de fazer esses 4 parâmetros, né? Que é número de flags, TTL e o número de bytes, você aperta Enter e digita o valor, né? Que no caso eu vou selecionar, sei lá, full bar e store. Então se eu der um get full, ele vai retornar bar, né? Que é o valor que eu acabei de setar. E se eu der um stats de novo, você vai ver que vai ter mudado algumas coisas aqui. Se eu for aqui em cima, você vai ver que eu rodei agora o comando get uma vez e o comando set uma vez, né? Você vê que tem um get hits 1 aqui também. E, enfim, quando você vai alimentando o memcache, você consegue ver os status aqui das coisas que você vai mudando. E eu tenho outras operações interessantes aqui também, como por exemplo o add, né? O add é a mesma coisa que o set, só que se aqui já existir, a operação falha, né? Então, por exemplo, se eu der um add num 0, 3.602 e botar um valor aqui, sei lá, 50, ele vai dar certo. Mas se eu der um add full
03603 e der outro valor aqui, sei lá, wrap, ele vai falhar porque a chave já estava armazenada no mesmo cache, né? Se eu der um set, ele vai sobrescrever, mas o add ele só adiciona se não tiver lá ainda. E essa operação faz sentido algumas vezes, né? Facilita um pouco em alguns casos. Outra operação que às vezes é útil também é o append e o prepend, né? Então você dá um append num 03602 e botar, sei lá, 1 e dar um get num, você vai ver que ele appendou no final da minha variável aqui, no final do meu objeto, o que eu falei para ele appendar. E tem um prepend, que é a mesma coisa, mas ele coloca no início o valor, né? Então você dá um prepend no 03602. Eu preciso passar toda hora o número de bytes aqui, porque é o número de bytes que eu estou alocando para fazer essa script, né? Então, obviamente, se eu tentar armazenar mais do que eu peço para ele alocar, vai dar errado. Então, prepend, por exemplo, 22 e dá um get num, você vai ver que agora tá 225011. E a gente tem outros comandos também, tem um delete, né? Se eu der um delete none, ele vai apagar o valor, né? Então se eu der um get depois de dar o delete, ele não vai achar nada. Eu tenho replace também, então eu posso dar um replace full 0, é a mesma coisa, né? 362 e passar um valor aqui, sei lá, 50. Ele vai trocar o valor que está lá, né? Como se fosse dar um set novamente. E eu tenho o increment, que eu posso fazer também. Increment full 2. Get full. Você vê que ele aumentou o número mesmo, é uma operação numérica. E tem o decrement também, full 2. Que ele vai voltar, vai subtrair 2 do número, né? Mas eu quero limpar tudo que eu gravei aqui agora na cache. Eu posso fazer isso de duas maneiras. A primeira é você dar um flush all. Isso aqui ele limpa, mas não totalmente. Você vai ver que se eu der um flush all, ele vai limpar. Mas se eu der um stats aqui, você vai ver que ainda tem algumas coisas. Se eu vier no total items, ele tá com 5, né? Então ele ainda sabe que a gente adicionou 5 valores ali, mas o current items, né, o current items está 0. Então não tem mais um valor, a gente apagou, mas ele manteve esse histórico aí do que a gente fez, né? Se você vier aqui, ainda tem um histórico do get, do set e tudo mais. Então com o flush all você limpa o cache, mas ele ainda mantém os status. Se você quiser realmente limpar tudo, você tem que sair aqui do Telnet, dar um quit para sair e dar um restart no processo do mesmo cache. Você pode fazer isso dando um sudo service restart service mesmo cache restart. E beleza, se eu der um Telnet aqui agora e der um stats, você vai ver que ele agora limpou tudo mesmo, né? Tá 0 bala aqui, não tem mais get set e zerou tudo mesmo. Então tem essas duas maneiras de limpar. Uma é com flush all, que mantém os status, e a outra é dando um restart do processo, que vai realmente limpar tudo. Então só dando um quit aqui para sair, tem uma outra ferramentazinha que a gente pode instalar também para interagir aqui no computador ainda, né, antes de falar sobre uma linguagem com o Memcache, que é um pouquinho mais útil. E essa ferramenta é o lib memcached tools. Então você vai precisar instalar ela, né? Então sudo apt install lib memcached tools. Se eu der um install aqui, ele vai instalar. E isso aqui é mais para ajudar mesmo a debugar também. Ela acaba dando um pouquinho de recurso a mais que não tem se você acessar através do Telnet ali. Então o primeiro comando que eu quero mostrar dessa ferramentazinha é o memcstat, que é o equivalente ao stat de quando a gente está logado no Telnet. Eu preciso passar aqui os parâmetros, né? Servers, localhost, só para conectar no localhost mesmo, para ele saber onde está. E você vê que se eu rodar esse comando, ele retorna exatamente aquelas mesmas coisas que a gente tinha
visto lá quando a gente rodava o stats no Telnet, né? Então, basicamente é exatamente a mesma coisa. Então esse memsetd não é tão interessante, né? Mas o comando legal que eu uso nessa ferramenta que eu mais uso é esse memcdump. Tem que passar os mesmos servers também, localhost. E esse comando é para dar um dump, para mostrar tudo que está salvo na cache. Se você for via Telnet, você precisa passar a chave para acessar o valor. Então você precisa saber a chave de antemão. E às vezes você não sabe, então eu uso esse memcdump dessa ferramenta para poder acessar esses valores. Como a gente não tem nada aqui no momento, ele não mostrou nada, né? Mas eu vou abrir uma nova aba aqui e vou conectar por Telnet, né? Telnet, localhost 112.1. E eu vou setar alguns valores aqui de novo, né? Porque a gente deu flush lá, apagou tudo. Então set, full, 0, 3600, 3 bar, set, num, 0, 3600, 2, 50. E vou dar agora aqui o memcdump de novo, né? Você vai ver que ele mostrou todas as keys que eu salvei. Então é bem interessante isso, porque às vezes você não sabe as keys que estão salvas, você pode usar esse comando para consultar esses valores. E para ver o valor, né, que está salvo nessas variáveis, é só usar o memccat, e passar servers localhost também, igual a gente fez aqui, e passar o nome da variável, né? Então, num e full. E eu posso usar também, sei lá, o mc... Tem diversos comandos, depois você olha no manual lá, que você vai poder ver se tem algum outro comando que é útil para você. Eu não vou mostrar todos aqui para não ficar muito longo o vídeo, né? Então eu posso dar um mcrm por final aí, para remover um valor, né? Se eu dar um mcdump agora, você vai ver que removeu. E a mesma coisa se eu tentar dar um mccat, ele não vai achar também. Então, basicamente é isso da ferramentazinha que a gente instalou aqui, né? Que é o lib memcached tools. Nesse ponto, então, do vídeo, a gente sabe o que é o memcache. Eu te mostrei como é que você pode interagir com ele, como é que você pode debugar ele, usando o Telnet e usando o lib memcached tools, né? Então, a gente já sabe a parte mais obscura da coisa. Vamos ver agora como é que a gente faz isso aqui de uma maneira mais real, né? Eu vou mostrar como é que você faz isso, como é que você interage com o memcache através do PHP. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para te mostrar como é que usa o PHP é instalar o Apache e o PHP aqui para a gente poder fazer isso, né? Então, só dar um sudo apt install Apache 2 e PHP. Então, instalou aqui. Se a gente vier aqui no Firefox e digitar localhost, você vai ver que já vai estar funcionando o Apache, né? Então, localhost, você vai ver que o Apache vai estar aqui bonitinho já. Então, vamos só limpar a tela aqui e navegar para a pastinha do Apache, www.html. Você vai ver que tem um arquivo index.html aqui. Eu vou remover ele. Sim. Ops, preciso dar um sudo rm. E eu vou criar um arquivo PHP aqui. Sudo nano index.php. E eu vou colocar qualquer coisa aqui por enquanto. Salvar. Se eu vier aqui agora e der um reload, você vê que ele está hello world. Então o PHP está funcionando bala aqui já. Vamos instalar agora então o módulo do memcache para o PHP, né? Então é só dar um sudo apt install php memcache sem o D. Foi? Então agora a gente pode usar o memcache já aqui. Então agora eu posso dar um sudo nano aqui no meu index e conectar ao memcache, né? Então eu posso vir aqui mc igual a new memcache para criar o objeto primeiro. Tenho que fazer uma conexão aqui, criar uma conexão, mc connect, e daí o parâmetro aqui é o endereço e a porta, né? Então é 127.0.0.1 com a porta 121,
E eu vou salvar o valor aqui já, né? Pra gente ver se está funcionando bonitinho. MC add. Posso usar o set também, mas eu vou usar o add. Username. E sei lá, JG Siqueira. E vou mandar ele imprimir uma outra mensagem aqui, né? Working. Pra ver se está funcionando. Esqueci de uma coisa, preciso reiniciar o Apache. Sudo Apache. Sudo Service. Eu preciso reiniciar o Apache porque eu instalei uma nova lib aqui, né? Que é a lib do Memcache. Então, reiniciar o Apache, se eu vier aqui e atualizar, você vai ver que está working. E se eu vier aqui de novo e der um mcdump, você vai ver que o username está aqui, né? E se eu der um memccat servers localhost username, você vai ver que o valor foi salvo corretamente. Então o PHP já está setando os valores aqui. Vamos fazer algo um pouquinho mais interessante agora. Vou abrir o meu arquivo aqui de novo. E eu vou vir aqui na outra aba. Eu vou dar um quit aqui para sair do Telnet. Vou lá no var www HTML e vou criar uma nova página aqui, né? O que eu quero fazer? Eu quero simular fazer o cache de uma página web. Então eu vou criar uma nova páginazinha aqui. Sudo nano mypage.php. E se eu digitar a senha aqui. E aqui, nessa página, eu vou colocar um HTML qualquer. E vou salvar isso aqui como mypage.html. E agora aqui no meu código eu vou adicionar uma lógica para ler aquele arquivo se não tiver cacheado diretamente do arquivo, e se tiver cacheado, ler da cache e imprimir o conteúdo dele para quando o usuário acessar a página index.php. Então vamos lá. Posso apagar esse aqui, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável aqui, mypage, e essa minha variável vai ser igual a mc get mypage, que vai ser o nome da minha key aqui, né? Daí eu vou testar se mypage eu só imprimo o valor do mypage. Se não, aí eu vou ter que realmente ler aquele valor do arquivo, né? Então, eu vou criar uma variável aqui, filename, igual a mypage.php, no caso, só para ficar mais correto, ponto barra aqui. Vou criar um handle aqui para ler o arquivo, né? Handle igual a fopen, o nome do meu filename e o modo, né, que é leitura. E vamos ler o valor. Beleza, então agora como eu li o valor, eu preciso salvar ele na cache, né? Que é o que a gente quer fazer. Então, mc set, eu vou passar aqui que eu quero, né? mypage, o valor, content, e eu vou usar algumas flags aqui, né? Uma flag não, vou usar mais alguns parâmetros aqui. 0, que é o número de flags também, né? E eu vou setar o time to live para ser 15 segundos, né? Para que a gente possa ver se isso aqui está realmente funcionando. E eu estava quase esquecendo de imprimir aqui o valor, né? Content. Para a gente saber se está lendo da cache ou não, eu vou colocar um outro echo aqui. Echo. E eu vou colocar aqui em cima também um echo. E daí, com isso aqui agora, a gente já vai conseguir saber, já vai conseguir mostrar exatamente como é que funciona esse processo. Então vamos lá, vou salvar o arquivo aqui, vou aqui na minha página e você vê aqui que tá, eu li
do arquivo, né? E se eu atualizar essa página, você vai ver que ele vai aparecer eu li da cache. Atualizar de novo, eu li da cache, eu li da cache, eu li da cache. Depois de 15 segundos, ele vai mostrar aqui, leu do arquivo. Então vamos esperar um pouquinho. Vamos atualizar. Olha lá, eu li do arquivo. E se eu atualizar de novo, eu li da cache. Então, a gente tem um exemplo funcional aí já de um uso de cache, né? Aquele mesmo algoritmo que eu mostrei lá no comecinho da introdução do vídeo, né? Se tá na minha cache, eu só leio da cache e imprimo, que é muito mais rápido, ou faço o que eu tiver de fazer com o valor, né? Se não, eu carrego o valor de onde ele estiver salvo, seja um database, seja uma página web, seja o que for. Então, basicamente, isso é tudo que eu queria mostrar nessa apresentação aqui. Acabou ficando um pouquinho longa, né? E mesmo assim não deu para mostrar realmente em detalhes tudo, mas eu consegui fazer um exemplo real aqui para você ver. E só para fechar, existem diversas outras bibliotecas que você pode usar, dá para usar em Python e outras linguagens. Então, se você estiver rodando um servidor em Python, por exemplo, tem como usar isso aqui, obviamente. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Se puder deixar um like para me ajudar aí também, e se inscrever no canal também é bastante importante para que eu possa fazer novos vídeos aí, né? Continuar compartilhando conhecimento aqui, porque esse é o meu objetivo aqui no final das contas. E eu comecei a gravar o vídeo, estava dia, agora já está noite, né? Então dá trabalho. E a única coisa que eu peço é para deixar o like e se inscrever no canal aí, porque acaba me motivando a continuar fazendo esse tipo de coisa. Então espero que você tenha gostado, espero que eu tenha contribuído para o seu conhecimento e te espero no próximo vídeo então. Forte abraço!